Se você tomar 500 anos de história do Brasil, os períodos de democracia liberal, enfim, que a gente pode chamar assim, são mínimos. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. A história da ditadura foi escrita, em sua maioria, nas entrelinhas. A censura reprimiu a liberdade de expressão e fez com que vários jornalistas fossem presos, torturados e até mortos. O jornal Estado de São Paulo, as matérias censuradas, eles colocavam trechos dos Lusíadas, né, de Camões, para não deixar a página em branco, mas todo mundo sabia que quando tinha trechos dos Lusíadas era porque tinha alguma matéria censurada. E o Jornal da Tarde fazia diferente, punha receitas culinárias. Letras de música também tinham que ser censuradas. Uma pessoa muito visada era o Chico Buarque. Mas a censura não foi sempre tão dura. Ela só foi ser realmente concretizada em 1968, com a decretação do Ato Institucional número 5, até porque a maioria dos veículos que viriam a ser censurados, no início apoiaram o golpe. Houve, de fato, um momento muito, digamos, ditatorial, autoritário, até perverso e criminoso a partir de 68, porque antes havia uma relativa, não podemos falar em democracia relativa, nem uma ditadura amena em absoluto, né? Havia repressão, sim, havia perseguição, sim, mas havia ainda um mínimo de liberdade para se criticar, escrever. Não se sentia, por parte dos donos do jornal, nenhuma censura. Eles tinham toda a liberdade de imprensa, os donos dos jornais, porque eles eram parte do golpe. Os jornais aqui de São Paulo apoiaram o golpe, até ajudaram a conspirar. Embora controlados, os meios de comunicação foram muito valorizados pelos militares para expandir a campanha do governo. Talvez o grande projeto do governo militar foi a expansão das redes de comunicação, né? Em pouco tempo você estava falando para o Brasil inteiro, né? E aí pela rádio primeiro, correio funcionando muito bem e depois também a televisão. Mas não era impossível driblar a censura. Vários jornalistas da época conseguiram esconder em suas matérias informações consideradas subversivas pelo regime. Os censores em geral, e para a sorte nossa, eram burros, né? Então muitas coisas eles não entendiam. Então o escrever nas entrelinhas era uma prática mais ou menos comum. Não há um jornalismo de verdade com qualquer tipo de censura, né? E ao mesmo tempo nenhuma ditadura pode prevalecer com o mínimo de liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. A Folha de São Paulo não só passa a emprestar carros da sua frota para levar opositores do regime para os centros de tortura, depois de preso, como também para desovar, como chamavam, os cadáveres desses presos e do Esquadrão da Morte. A luta contra a repressão não foi fácil. Vários jornalistas foram torturados por ir contra as proibições do regime. Vladimir Herzog, um dos casos mais notáveis, foi morto pelas forças militares. 2 de outubro de 1974. Fiquei 5 anos, 1 mês preso. O Vladimir Herzog era uma pessoa visada, não porque ele pertencesse ao Partido Comunista, mas porque ele escreveu matérias que eram consideradas subversivas. Me lembro que eu conversei com ele 2 dias antes dele ser assassinado. Já havia uma campanha contra ele e o Vlado acabou sendo preso, torturado e morto, né? Ele foi ou escolhido para a vítima, essa era a nossa convicção desde o início, para a demonstração de força, ou aconteceu o que se pode definir como acidente de percurso, né? Durante a tortura, ele sendo uma pessoa mais frágil, não suportou e morreu. Tá? A ditadura militar começou a cair no dia em que nós fizemos o culto ecumênico em memória do Vlado. Começaram a se desenvolver movimentos sociais da maior importância, porque os jornais começaram a tomar vergonha e coragem e começaram a contar, inclusive, sobre esse fato.
O jornalista se torna hoje o grande biógrafo do Brasil, né? Não está no passado. Nós vivemos hoje, todos os problemas que nós vivemos hoje devemos àquele tempo.